Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo sobre os 100 melhores livros do século de acordo com o jornal norte-americano The New York Times. Continuo me utilizando do artigo publicado pela revista Bravo, com data de 18 de julho desse ano, 2024. Eu vou deixar esse link aqui embaixo. Lá tem todas as informações, os critérios, a ideia da lista, tá tudo explicadinho lá, vou deixar aqui embaixo. E lá contém a lista dos 100 melhores livros, os livros escolhidos pelo The New York Times. Vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. Meu link geral da Amazon vou deixar aqui embaixo, no box de descrições e fixado no primeiro comentário. Todas as informações, tudo certinho para vocês. Conforme eu já mencionei no vídeo anterior dessa lista, eu só li O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que já tem resenha aqui no canal. E eu digo para vocês que é um livro que eu gostei muito de ler e hoje, revisitando a história, eu diria que é 5 estrelas. Tem uma coisinha ou outra ali que a gente não gosta, acho que toda a história, todo livro tem, mas é irrelevante. Em suma, é um livro que vale demais a pena, que fala sobre a experiência da Joan Didion, da perda do seu esposo. E eu digo para vocês, não é um manual sobre o luto, é uma experiência de vida compartilhada que vale a pena reservar um tempo, conhecer a forma como ela apresenta pra gente as suas nuances, a sua perspectiva sobre o sofrimento, antes, durante, o depois. A história de vida em si da Joan Didion é excepcional, vale demais a pena. Então bora lá, gente. Eu vou mencionando para vocês os livros e a ordem de cada livro na lista do The New York Times, ok? Verdade? Bora lá, gente, sem mais delongas. Na posição de número 1 do The New York Times, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que faz parte da tetralogia napolitana, e nós temos aqui um contexto no pós-guerra da Nápoles de 1950, uma espécie de romance de formação. É o primeiro livro de uma tetralogia napolitana, e a gente vai acompanhar essas amigas desde a infância até a adolescência, o período da escola, até a fase adulta. Os 4 livros vão perpassar por todas essas fases da vida delas. E aí a gente tem aqui no primeiro livro aquelas rixas, né, de adolescente, briga, faz as pazes, competição, sonhos, planos. A gente tem um contexto de miséria, de pobreza, de violência, de medo. Tem um pano de fundo histórico aqui. Mas enfim, gente, eu vou dizer pra vocês que eu não foi um livro assim que me chamou a atenção, não foi uma série que eu dissesse assim, eu quero muito ler a tetralogia napolitana. Eu já pesquisei, já vi resenha, já li comentários, já peguei spoiler. Eu nem amei, nem odiei. Só que no momento não me chamou aquela atenção ainda, sabe? Eu não peguei um ponto, eu não vi um comentário sobre algo que eu falasse assim, nossa, me interessou. É isso. É basicamente isso. Na posição de número 6, o livro 2666, do Roberto Bolanho. E é um livro assim que é um sucesso latino-americano de escala mundial. E nós temos neste livro, nesse romance, 5 histórias que se fecham em si, mas que conversam entre si. Cada uma tem uma espécie ali de começo, meio, fim, mas as 5 histórias se entrelaçam. Então, na primeira história, nós temos a saga de 4 críticos europeus. Na segunda história, a agonia de um professor mexicano às voltas com seus problemas existenciais. A terceira história traz um jornalista esportivo que acaba se envolvendo com crimes cometidos contra mulheres na cidade de Santa Teresa, no México. A ficcionalização da Ciudad Juárez, uma cidade verdadeira que foi trazida para a ficção como cidade de Santa Teresa. Na quarta história, nós temos os crimes de Santa Teresa, narrados pela frieza e o distanciamento próprios da linguagem jornalística das páginas policiais. E, finalmente, a quinta história, nós somos conduzidos à Segunda Guerra Mundial,
todos os seus conflitos, todo o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui reflexões sobre a natureza do mal, a cultura, a violência contra mulheres, as questões latino-americanas, e enfim. Esse livro, por exemplo, tá aí uma curiosidade que eu vou falar para vocês. 2666 é um livro que eu tô na dúvida, leio ou não leio. E aí, para fins de lembrete, eu coloquei ele lá na minha lista de desejos. Tem mais um livro aqui nessa lista que eu tô na dúvida. Aí você me conta nos comentários. Acha que eu devo ler? Já leu? Ou você acha que não, é isso mesmo, não lê não? Conta pra mim aí, se você já leu algum desses livros. 2666 me deixou com muitas dúvidas. E aí, é isso, gente. Botei lá na lista, mas ainda não tenho certeza se quero ler. Mas tá lá para eu não esquecer. O próximo da lista, de posição número 15, é o Pachinko. Gente, esse livro, ele tem um hype que fala por si só. E esse foi um dos motivos que me desanimou. Porque assim, eu vou ler um livro de 528 páginas, um livro recomendadíssimo pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, um livro que está na lista do The New York Times, é uma saga familiar ali na Coreia, com contexto histórico, mas assim, um livro que fala por si só. Eu vou ler, vou trazer para o canal uma coisa que acho que todo mundo leu, menos eu. E a história em si não é uma história também que eu queira ler no momento. Porque é isso. Não tem um motivo específico. É porque ele já tem um hype, ele já fala por si só. Acho que não vai fazer muita diferença se eu ler ou não esse livro. E aí, é isso. O próximo livro dessa lista está na posição de número 26, do The New York Times. É um livro que eu também estou na dúvida se eu quero ou não ler. E aí eu botei lá na minha lista de desejos, a fins de lembrete, porque eu tô na dúvida. Eu nem decidi para um lado nem para o outro. Eu tô naquela, ler ou não ler? Eis a questão. Do Ian McEwan, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, então me desculpem se eu estiver errada. Reparação. Gente, esse livro, ele tem uns pontos que eu não gosto, eu não gostei muito, mas ele tem uma temática, ele desenvolve uma linha de raciocínio interessante acerca do perigo das conclusões precipitadas, acerca do perigo das impressões. São falsas impressões ou verdadeiras impressões? Será que a gente viu mesmo o que viu? Será que vimos direito? O fato de termos visto alguma coisa nos dá o direito de propagar aquela história, levar aquilo adiante, contar para mais alguém? Essa temática do perigo das conclusões, do perigo de contar histórias sem ter certeza dos fatos, me chamou a atenção. E aí eu tô na dúvida, eu não consegui pegar spoiler o suficiente sobre alguns pontos de dúvida para saber se eu quero ou não ler, então eu deixei ele lá. É isso, não tem muito o que falar, tô na dúvida. E aí você me conta se você já leu. Um outro livro também do Roberto Bolanho, que está na posição número 38, é Os Detetives Selvagens. Gente, já tá vendo aqui no título que nós temos detetives. É uma história detetivesca, com crimes, tem ali um contexto do desespero, uma geração intelectual, encontros em bar. Um contexto histórico ali, mas eu não gostei muito em si da premissa da história, alguns rumos aqui que a história vai tomar. Enfim, não é um livro que me chamou a atenção. É um livro dividido em partes, com detetives, mas não me chamou a atenção, para falar a verdade. Ele tem pontos que me desagradam. Como, por exemplo, nada contra, tá, gente? Cada um vive a vida do jeito que quer. Eu não gosto muito de histórias que seguem esse caminho.
tem uma parte do livro que é escrita em forma de diário, e nós temos ali grupos de amigos com encontros, conversas de bar, discussões intelectuais, encontros e desencontros sexuais. Então você já tem mais ou menos uma ideia de que podem conter cenas, algumas cenas, descrições de cenas que você não quer ler. Esse tipo de narrativa para mim não me interessa. E aí eu falei, tá, quero ler. É isso. O próximo da lista, na posição de número 39, é A Visita Cruel do Tempo. Esse livro, gente, eu já tinha ouvido falar dele há muito tempo. O Trânsito. E a gente tem aqui um executivo da indústria fonográfica e sua assistente cleptomaníaca. A passagem do tempo, uma discussão sobre relacionamentos, sobre sabores e dissabores da vida dos personagens, e pelas resenhas, pelos comentários que eu já vi, é mais ou menos, tá, gente? Eu tô me baseando no que eu li, no que eu pesquisei, no que eu procurei saber. E, enfim, é um livro que também não me chamou a atenção. Eu acho que existem outros livros que falam sobre a passagem do tempo, sobre as relações humanas com muito mais profundidade, que eu gostaria de ler. E aí, é isso. Eu não tenho interesse de ler A Visita Cruel do Tempo. O próximo livro, gente, está na posição de número 46 do The New York Times. É O Pintacilgo. Gente, são 728 páginas. É vencedor, esse romance é vencedor do prêmio Pulitzer. É de uma escritora aclamada. Traz a história do Theo. É um nova-iorquino de 13 anos que sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe. Ele é abandonado pelo pai. Ele está desnorteado no seu novo apartamento algum tempo depois. E ele se apega à única lembrança importante que ele tem da mãe. Uma pintura. Eu não sei se eu quero ler 128 páginas dessa história. Eu não sei. Você já leu o Pintacilgo? Assim, aparentemente é uma história de perda, de obsessão, de sobrevivência, explora as questões da sensibilidade, as cruéis maquinações do destino, né? As tragédias que acontecem no decorrer da vida, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Os problemas. Mas enfim, gente, são 728 páginas que eu não sei se eu quero ler. Aí eu fiquei, assim, por ele ser um livro de 728 páginas e a história não, a sinopse não me encantou tanto assim, eu já fico, não sei. Já tem tanto livro na estante, né? Aí eu falei, não vou nem botar na lista. Gente, o próximo vocês já me indicaram. Aí eu quase comprei. Gente, eu tava no carrinho. Vocês já me indicaram 2 livros assim. E eu não vou conseguir ler. Porque a graphic novels, né, que é uma espécie de gibi, né, de figurinha, a história contada em figurinha, ela me confunde, tira meu foco, tira minha atenção. Eu não sei, gente. Não sei se é porque eu uso óculos, é uma dificuldade, ou se é uma dificuldade só minha, outras pessoas não têm, mas o excesso de desenhos ali, estilo gibi, me atrapalha a leitura. Persépolis. Gente, quando eu li a sinopse desse livro, eu falei, uau, tem um contexto aqui, sabe? Mas tem um outro livro também, Maus. Vocês também me indicaram Maus. Maus é na Segunda Guerra Mundial. O Persépolis, ele tem um contexto no Irã, contexto islâmico e tal. E gente, eu não vou conseguir ler. É só isso. Eu tenho loucura por ler essa história, mas no estilo graphic novels, nem Persépolis, nem Maus vão rolar. Infelizmente, uma limitação minha.
Posição de número 48, Persépolis. Não é que eu não quero ler, eu não vou conseguir ler. Eu não vou conseguir me concentrar a ponto de ler Persépolis. O próximo, na posição de número 49, é A Vegetariana, de Han Kang. É um livro que conta a história de uma mulher. Ela decide bater de frente com todo o contexto social ali da sua cultura, do seu meio de convivência, da sua família. Ela decide, a partir de hoje eu não como mais carne. Só que, eu não sei, tem um contexto aqui de tabu sobre violência, erotismo. E é aquilo que eu já falei pra vocês. Esse tipo de contexto, esse tipo de narrativa, essas descrições não me atraem na história. Não é uma coisa que eu queira ler, não me interessa. O enredo em si não me chamou a atenção para tanto. E aí eu falei, ok, não quero ler. É isso, não me julguem, gente. É que esses contextos assim de descrições de sexo, erotismo, etc., não me chamam a atenção, não me atraem. É isso, gente, que eu posso fazer. Na posição de número 50, Confiança. É um romance finalista do Pulitzer que narra 4 versões da mesma história. Nós temos em meio ao caos e à efervescência dos loucos anos de 1920, uma Nova York que não tem ouvido falar do casal Benjamin e Ellen. Eles estão envolvidos numa aura de mistério e reverência. Nós temos aqui no contexto da Wall Street pessoas que são herdeiras de uma excêntrica linhagem aristocrática que chegaram ao topo do mundo, onde a riqueza não parece ter fim, e eles vão apresentando pra gente o contexto de vida desse casal, a montanha de capital acumulado, muitas especulações, enfim, é uma história que também não me chamou a atenção. Dinheiro, poder, fama, riqueza, não quero ler, gente, é isso. Na posição de número 71, do The New York Times, a trilogia de Copenhagen. Gente, eu já pesquisei sobre esse livro, já assisti vídeos, já peguei spoiler. É uma biografia, mas tem uns pontos aqui, gente, onde alguns assuntos são tratados de forma muito irresponsável, na minha opinião, e aí, lembrando que é a minha opinião, tá? Não é um procedimento cirúrgico. Aí eu fui ali fazer um procedimento cirúrgico. É um assunto importante e polêmico, que precisa ser tratado com devido respeito e responsabilidade. Independente se você aprova ou não, continua sendo um assunto delicado. E eu acho que a autora, a história dela, da pessoa aqui, ela é contada de uma forma muito, sabe, jogada. E temos aqui, claro, experiências sexuais, experiências profissionais, casamento conturbado, os sonhos, os primeiros anos tentando ser escritora. Temos aqui alguns momentos onde ela vai contar um pouco da sua história, dos seus vícios, enfim. A forma... Eu peguei spoilers e vi resenhas e comentários o suficiente para falar o que eu tô falando, e isso me desinteressou na narrativa. E aí eu falei, não quero ler, é isso. O próximo, também da tetralogia napolitana,
A História da Menina Perdida ocupa a posição de número 80 no The New York Times. E aí, eu não preciso nem comentar, eu já fiz os comentários lá no comecinho do vídeo. É uma tetralogia, é o último livro da série, então se eu não quero ler o primeiro, eu não preciso nem mencionar, eu não preciso repetir os meus motivos sobre o porquê eu não quero ler esse livro. Na posição de número 83, nós temos Quando Deixamos de Entender o Mundo. E a sinopse do livro em si não me chama a atenção, porque a gente tem uma espécie de história alternativa, livros sobre ciência, matemática, tecnologia, ficção científica, essa coisa toda. E aí apesar dele ser curtinho, ele não me atraiu o suficiente para que eu quisesse ler. É isso, não tem nem muito o que falar, gente. E o último livro da minha lista de livros que eu não quero ler, mas que estão na lista do The New York Times, é o livro de número posição 92, também da Helena Ferrante, que é O Dias de Abandono. A gente tem aqui a Olga, que depois de muitos anos dedicada a um casamento, mas é um casamento fracassado, um casamento frustrado, ela é traída, ela é abandonada e ela começa a enfrentar conflitos internos e existenciais sobre fracasso, desolação. E a história, eu queria ler esse livro. Teve uma época que eu cheguei a quase comprar esse livro, mas eu resolvi pesquisar um pouco mais e a Helena Ferrante vai colocar uma personagem aqui que fala muitas palavras chulas, ela fala muito palavrão. E aí eu falei, não quero. Nada, gente, é a minha opinião. Algumas temáticas, alguns estilos narrativos não descem, eu não consigo engolir. Eu não quero ler esse tipo de coisa. E é de mim, é uma coisa minha. E aí eu falei, a sinopse é boa, a premissa é boa, a história em si, a ideia que ela abarca, a conversa que ela levanta é boa. Uma mulher, anos de casamento, ela é abandonada, mas as palavras chulas, sabe, muito palavrão. Aí eu falei, não quero. É isso, gente. Tá aí a minha lista de livros do The New York Times que eu não quero ler, com 2 que estão ali em cima do muro, que é o 2666, o Reparação. E aí você deixa aqui embaixo para mim nos comentários se você já leu, se você não leu, se eu tô certa, ou se eu deveria dar uma chance. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, compra usando meu link de associada da Amazon. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e viva a vida!